Agora no mês de março, nós começaremos uma outra série. Aí nesta nova série já vão ser os 3 pastores, eu, o pastor Itaniel e o pastor Vinícius Mazaro. E nós estaremos apresentando o Evangelho dentro do livro de Gênesis. É um assunto muito interessante. O Evangelho dentro do livro de Gênesis. Eu acredito que você vai gostar muito. Durante o mês de fevereiro nós teremos outros oradores aqui, não teremos uma série. Na última semana de fevereiro, nós teremos aqui na igreja 6 encontros para tratar sobre o Espírito Santo. Serão 2 sábados, serão 2 sextas e serão 2 quartas que estarão trabalhando sobre isto. E depois deste temário sobre o Espírito Santo, estaremos entrando no tema sobre o Evangelho no livro de Gênesis. E eu acredito que você vai gostar muito. E será todo o primeiro semestre apresentado aí este temário sobre o Evangelho no livro de Gênesis, ou se você preferir, Jesus Cristo dentro do livro de Gênesis. Vai ser muito bom. Querida igreja, eu apresentei para vocês aqui algo sobre a salvação, e tudo que eu apresentei foi baseado neste livro. Este livro foi escrito por um pastor, José Silvio Ferreira. Quando ele escreveu, ele trabalhava no Rio de Janeiro, não sei onde mais está este pastor. A obra deste pastor ela é fantástica, um pastor adventista, muito conhecedor, e ele apresenta tudo aquilo que nós cremos relacionado à salvação. O tema da salvação ele é mais complexo do que você imagina. Eu mencionei para você que a forma como nós cremos a salvação, ela é completamente diferente das outras igrejas evangélicas. É algo diferenciado. E é por isso que eu sugiro para você ler este livro, saber o que cremos, por que cremos e onde está a base bíblica para tudo isto. Tudo bem? Maravilha então, querida igreja. Vamos começar o tema de hoje, o plano da salvação, parte 3. Resumindo, tentando relembrar aquilo que nós já começamos. Por que salvação? O que é salvação e como acontece a salvação? Já apresentei para vocês o porquê da salvação e o que é salvação. E hoje então será como acontece a salvação. Por que a salvação? Apenas relembrando, porque nós nascemos condenados a uma vida infeliz e à morte eterna. Nós precisamos de salvação porque nós nascemos condenados. E eu lembro que apresentei a ideia, como que eu nasci condenado se eu não pequei. Eu mencionei para você de que um homem representou você, e este homem foi Adão. E ele fracassou, e porque ele fracassou, ele acabou trazendo este fracasso para você. Mas antes que você reclame do Adão porque fracassou, Cristo Jesus, ele veio aqui resolver o problema do pecado. Ele viveu aquilo que Adão deveria viver, passou pelas provações que Adão deveria passar, e ele foi um vencedor. Jesus, ele morre para pagar o preço do pecado que Adão causou e condenou toda a humanidade. E hoje, graças à obra de Cristo Jesus, nós temos a certeza, o direito da salvação. Jesus Cristo, ele vem e morre em nosso lugar. Aí talvez você possa se perguntar, pastor, tudo bem, eu entendo de que Adão, ele me representou, e de maneira muito mal representada. Eu não pedi para Adão representar, tudo bem, mas Adão me representou. Também não pedi para Jesus morrer, mas Jesus já morreu. É interessante que nessa história do pecado, Jesus, Deus, ele mesmo resolve o problema do pecado. Deus, ele assume toda a responsabilidade pelo pecado. Como Deus, ele foi o Criador, ele assume a responsabilidade do pecado. E ele mesmo então aceita morrer pelo ser humano. Aí você diz assim, tudo bem, nasci aqui, e agora o que vai ser da minha vida é tudo uma questão de escolha. Aí você diz, pastor, mas eu não pedi para nascer aqui. É verdade. Nós acreditamos de que existem outros mundos, e que nesses mundos existam vidas. E nós entendemos, de acordo com os escritos de Ellen White, de que o único planeta a cair em pecado foi só a Terra. De repente você pode perguntar, pastor, mas será que não foi uma falta de sorte minha nascer justamente neste planeta? O único planeta que pecou foi o planeta onde eu nasci. Nós entendemos de que nada é pelo acaso. Nós não acreditamos de que exista uma roleta russa e que Deus então vai rodando esta roleta e o nome que sair, a pessoa nasce então neste mundo. Não. Nós acreditamos que Deus escolheu você para nascer neste mundo. Aí você fala, puxa, que falta de sorte a minha ter sido escolhido para nascer neste mundo. Pois é, não foi obra do acaso.
Deus escolheu você para você nascer neste mundo. Você poderia ter nascido em outro mundo? Poderia. Você poderia também não ter nascido? Poderia. Mas Deus escolheu você para você nascer neste mundo. E diz a Bíblia então de que Deus não só escolheu, como Deus te predestinou à vitória. Deus te predestinou ao sucesso. Eu vou dizer algo, eu espero que você tenha maturidade para conseguir entender isto. Mas Deus só escolheu pessoas para nascer neste mundo, as pessoas que teriam possibilidade de vencer o mal. Deus não escolheu ninguém que poderia ser um derrotado. Se Deus escolheu você para nascer neste mundo, é porque Deus viu em você capacidade para obter a vitória. Se Deus visse que você não poderia ser um vencedor, Deus jamais iria permitir que você nascesse neste mundo. E Deus, ele é tão fiel, que a Bíblia me assegura que durante a minha jornada, Deus não vai permitir que uma tentação venha a mim, se eu não tiver forças para suportar esta tentação. Gente, Deus, ele é maravilhoso. Deus não vai dar uma carga para você carregar, que é uma carga que você não vai suportar. Se Deus, ele vê que você não é capaz de passar por alguma situação de desgraça nesta terra, Deus não vai permitir que a desgraça venha em sua casa. Se Deus, ele vê que você tem capacidade para passar por cima disto, Deus vai permitir. Você consegue crer nisto? Você consegue acreditar nesta verdade? Porque uma vez que você entende de que você foi escolhido para nascer neste mundo, e que você foi escolhido para uma missão, e de que o Senhor Deus te ama, e que o Senhor Deus está do seu lado, e que o Senhor Deus, ele escolhe aquilo que vai acontecer contigo, isso lhe traz muito mais segurança, muito mais paz, muito mais felicidade. Talvez você não entenda, talvez você até questione algumas coisas que têm acontecido em sua vida, ou que talvez venha a acontecer. Mas uma coisa eu sei, Deus, ele só vai permitir que você passe por uma situação, se ele vê que você tem possibilidade de vencê-la. Isso é maravilhoso, gente. Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso, e Deus está sempre ao seu lado. Não reclame por ter nascido neste mundo, não reclame por fazer parte desta batalha entre o bem e o mal, porque o Senhor Deus já te predestinou a vitória. E eu gostaria de confirmar isto através desta ideia sobre a salvação. A Bíblia diz assim em Romanos 7, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Adão me condenou à morte, e contudo Jesus me condenou à vida. 6,23, a citação está errada, é 6,23, não é 7,23, muito obrigado. Jesus Cristo, ele resolve todo o problema do pecado dizendo, eu lhe dou a vida. E é tudo uma questão de escolha. O ser humano então, ele vai escolher. Talvez você se pergunte, como recebo a salvação? A salvação, ela vem pela sua crença em Jesus. Atos 16, 31, respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Algumas pessoas, quando veem na Bíblia este texto dizendo, puxa, então para me salvar eu preciso apenas crer em Jesus. E se você sair pela rua perguntando quantas pessoas acreditam ou creem em Jesus, eu creio que uma boa parte dessas pessoas vão dizer, olha, eu creio em Jesus, então eu já obtenho a salvação? Cuidado. A Bíblia, ela vai me dizer também de que crer em Jesus é preciso ter algo mais. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Agora a Bíblia diz de que os demônios também creem em Jesus. Inclusive, a fé que os demônios têm é uma fé um pouco maior do que a nossa. Porque quando os demônios ouvem falar de Deus, o nome de Deus, isto faz com que eles tremam de medo. Nós, quando ouvimos a pronúncia do nome de Deus, nós não trememos. E os demônios tremem. Eu posso dizer para você de que os demônios creem um pouco mais do que nós. Se Deus falar que vai fazer alguma coisa, nós até duvidamos. Só que os demônios não duvidam. Porque eles sabem que aquilo que Deus fala, ele faz. A Bíblia diz que eles creem. Aí a gente entra no impasse. A Bíblia menciona que eu preciso crer em Jesus, mas os demônios também creem em Jesus, e os demônios, evidentemente, eles não vão se salvar. Quando a Bíblia apresenta esta ideia de crer, ela não quer trazer somente uma ideia de que eu tenho que saber da existência. A Bíblia apresenta a ideia de envolvimento. O crer da Bíblia é envolvimento.
Eu preciso me envolver com Jesus, eu preciso me relacionar com Jesus. E aqui está a nossa diferença com os demônios. Os demônios creem, mas não se relacionam. E nós nos relacionamos com Deus. E é isso que nos dá a salvação. A salvação, ela não vem pela obediência aos mandamentos de Deus. O indivíduo pode guardar o sábado, pode viver sem adulterar, pode viver sem matar, sem roubar, sem mentir, sem fazer nada que é errado, inclusive ajudando as outras pessoas, e ao final ir para o inferno. Porque a salvação, ela não vem pela guarda da lei. A salvação, ela vem pelo seu relacionamento com Jesus. Aí a outra pessoa pode então se questionar: então se eu me relaciono com Jesus, eu não preciso obedecê-lo? Claro que está errada essa posição. Quando eu me relaciono com Jesus, aí eu tenho o desejo de obedecê-lo, porque eu não vou querer magoá-lo de maneira nenhuma. E aí então a obediência a Jesus será uma coisa muito mais prática. E aí então vem uma pergunta que eu fiz ainda semana passada: como acontece o processo da salvação? O processo da salvação é bem interessante, porque ele tem uma visão objetiva e subjetiva. Quando eu digo objetiva, é reconciliar Deus com a humanidade. Quando eu digo subjetiva, é uma coisa interna. Deus, ele quer me salvar também transformando a minha vida. Ele não quer simplesmente me levar para o céu. Ele quer me salvar do poder do pecado, da presença do pecado. Então, o que é salvação? A definição que encontramos de salvação é: salvação é o ato de redimir o ser humano de seu estado atual para o estado original, mediante o processo de justificação, santificação e glorificação. A salvação, ela se torna um processo. É mais ou menos o seguinte: em Gênesis 1:26, nos é dito de que Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança, ok? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança não quer dizer igual, ok? É uma imagem, uma cópia, mas não é fiel. A cópia sempre é uma cópia, ela não vai ser o original. Deus nos criou assim como Ele é, preste bem atenção. Porém, o pecado destruiu a imagem de Deus em nós. Aí você pode se perguntar: pastor, nós seres humanos ainda temos a imagem de Deus? Diria para você: depende do ser humano. Alguns perderam quase toda a imagem de Deus em sua vida, outros têm um pouco mais. Por quê? Vamos tentar entender um pouco mais essa questão de o que é ser a imagem de Deus. Preste bem atenção. Deus, ele tem atributos. E quando Deus, ele nos fez, o desejo dele é que nós tivéssemos todos os atributos que ele tem. Por exemplo, Deus, ele é completo em seu amor. E o desejo dele é que nós amássemos como ele ama. Deus é completo em sua alegria. E o desejo dele é que nós fôssemos tão alegres como ele é. Deus é completo em sua paz, em sua felicidade, aí vai. Esses são os atributos de Deus, de que Deus, ele comunicou aos seres humanos. Contudo, existem atributos de que Deus compartilhou com o ser humano, e existem atributos da divindade que ele não compartilhou com o ser humano. Vou lhe dar um exemplo. Deus não compartilhou a sua onisciência, Deus não compartilhou a sua onipresença, que é o fato de estar em todos os lugares. Deus não compartilhou isto. Existem atributos que são compartilháveis e outros que não são. Quando a Bíblia menciona de que fomos criados à imagem de Deus, é porque Deus, ele tensionou que nós tivéssemos o mesmo caráter que ele tem, não o mesmo poder que ele tem. Consegue entender isto? Porque foi aqui que Lúcifer pecou. A Bíblia pede para eu ser como Deus é. E certa vez, dizendo isto, alguém levantou a mão e disse: pastor, mas Lúcifer quis ser como Deus. Lúcifer quis ser como Deus, mas Lúcifer não queria o caráter de Deus, ele queria o poder de Deus. Sabe qual é o grande problema? Existem pessoas que entram na igreja porque querem ter o poder de Deus e não o caráter de Deus. E eu vou lhe dar um exemplo. São pessoas que sempre estão à procura de milagres. Elas só querem o poder de Deus, não querem ter o caráter de Deus. E eu vou um pouco mais além. Boa parte dessas igrejas evangélicas, elas estão atrás do poder de Deus e não do caráter de Deus. E tanto é que eles fazem inúmeros cultos dizendo de cura, que se você der R$100 você vai receber 1.000. É sempre tendo aquilo que Deus pode dar relacionado a poder, a coisas, e não relacionado em ter o caráter de Deus. É muito comum ligar a televisão e ouvir essas TVs, essas igrejas que inclusive são grandes, estão crescendo cada dia mais. Elas prometem prosperidade,
elas prometem cura, elas prometem que se você servir a Deus, tudo que você quiser vai dar certo, e Deus vai lhe realizar, é só uma questão de fé. Elas prometem tudo isto. A única coisa que elas não prometem é que Deus vai mudar a sua vida para melhor, que Deus vai mudar o seu caráter. Isso me deixa revoltado, gente, porque o que essas igrejas, esses líderes estão fazendo com a nossa população não é justo. Você ouvir um culto de durante 1 hora, o indivíduo só fala, que você vai ter isso, vai ter aquilo outro, aquilo outro, e ninguém fala sobre transformação de vida, de que Deus quer que você não beba mais, que você não fume mais, que você agora comece a dar atenção para sua esposa, ou para o seu marido, para os seus filhos, ser uma pessoa diferente. Eles só falam do poder de Deus, e foi aí que Satanás pecou, e infelizmente é aí que muita gente está pecando também. E continuando aqui, a pergunta que nos vem é: pastor, como acontece esse processo de restauração? Através da justificação, santificação e glorificação. E nós vamos tentar trabalhar esses 3 temas nesta noite: o que é justificação, o que é santificação e glorificação. De antemão já vou dizer para você que eu vou resumir bem o que são essas coisas. Existem muitos detalhes por trás disso, e que se você for cavar, você vai encontrar muita coisa. Mas devido ao tempo eu vou tentar resumir essas 3 coisas: o que é justificação, santificação e glorificação. Lembrando de que salvação é o ato de Deus executar essas 3 coisas em nós, para nós então recebermos esta salvação. Primeiro, o que é justificação? O texto projetado, Romanos 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia menciona de que eu sou justificado pela fé. Aí a pergunta é: pastor, mas o que é ser justificado pela fé? Eu já sei que é através da fé, mas o que é ser justificado? Esta é a obra de que Jesus ele veio fazer em nós. Deixe-me tentar explicar isto. O ser humano ele pecou. Pense no indivíduo. Ele roubou um banco. Tempos depois, ele tem um contato com a palavra de Deus. Ele descobre de que aquilo que ele fez foi errado. Ele já foi condenado pela justiça. O indivíduo está preso. Ele vai ter que cumprir cerca de 20 anos na cadeia. Ele descobriu que diante de Deus aquilo foi errado. Ele então se coloca de joelhos, ele entrega a sua vida a Jesus e diz: Senhor Deus, eu pequei, me perdoa. A Bíblia menciona que eu tenho a certeza de que naquele momento Deus declara um indivíduo como sendo justo. A palavra justiça em grego é a palavra dikaion. Esta palavra ela tem a ver com um ato judicial. É o ato do indivíduo ser declarado justo aos olhos de Deus. O interessante é que Deus declara justo o indivíduo que é culpado. O indivíduo ele matou, o indivíduo ele roubou, o indivíduo ele adulterou, mas ele pediu perdão a Deus. Deus disse: a partir desse momento você é justo. Mas como se eu pequei? Não há problema, você é justo aos meus olhos. No momento do julgamento, Jesus ele toma a frente do indivíduo e ele declara o indivíduo como sendo justo. A isto os teólogos chamam de justiça imputada. É Deus declarando justo o indivíduo que é pecador. A palavra justo não tem a ver de que o indivíduo nunca pecou. Quando você vê na Bíblia de que Noé era um homem justo, de que Jó era um homem justo, isso não quer dizer de que o indivíduo não pecasse, porque a justiça não tem a ver com o pecado, tem com o fato de você pedir a Deus perdão, aceitar o perdão de Deus e crer pela fé de que você é justo. Amigos, isto é tremendo, porque todos nós somos culpados, porque todos nós erramos, e diante de Deus, quando nós pedimos perdão, Ele nos declara justos. Se você não conseguir entender isso, eu vou soltar um videozinho. Esse videozinho foi mostrado há 2 anos atrás aqui numa hora da escola sabatina, mas eu acho que vale a pena você prestar bem atenção sobre o que é justificação ou ser justo. Pedir para que os meninos soltem este vídeo e que você preste bem atenção sobre o que é ser justificado diante de Deus e como Deus realiza esta justiça, como Deus realiza este fato de nos ajudar. Você pode aumentar um pouco a tela, isso. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life.
Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Eu não sei se você conseguiu entender por este vídeo o que é a justificação. A justificação diz de que todos nós erramos, de que todos nós temos pecados, e que todos nós, se formos comparecer diante de Deus, sozinhos, nós estaremos condenados. Porém, nós precisamos de um representante. E aí que entra o fato de você aceitar Jesus como sendo seu salvador pessoal. Se você aceitar Jesus como sendo seu salvador pessoal, no dia do julgamento, Jesus é que vai lhe representar. Não são os seus pecados que vão te condenar, mas é a obra meritória de Cristo Jesus que vai lhe salvar. Por que a Bíblia diz de que é pela fé que eu sou justificado? Porque aparentemente isso parece injustiça. Alguém me representar no dia do julgamento? Isso mesmo. É pela fé. A fé é esta certeza de que eu sou um pecador, mas de Cristo Jesus me ama e que Ele vai me representar no dia do juízo. O indivíduo, ele pecou, fez inúmeras coisas erradas, mas no dia do juízo ele recebe a salvação. Já parou a pensar por que Davi, cá entre nós, queridos, Davi para mim é um dos personagens mais sujos que a Bíblia menciona. As últimas lições da escola sabatina têm feito o meu conceito de Davi a cada dia cair por terra. Aqueles que estudam a lição têm visto detalhadamente quem realmente foi Davi. Davi foi um dos caras mais sujos que a Bíblia menciona. O cara cometeu adultério, matou o marido daquela mulher, sendo que o marido era um dos seus principais líderes, um dos seus principais soldados, um homem de confiança. Faz tudo isso para parecer bonito diante da nação, quando ele recebe a mulher Betseba como sendo a sua esposa. Procura ocultar tudo isso. Este não foi o único pecado de Davi. A Bíblia menciona de que Davi foi um dos piores exemplos de pais que a humanidade já pôde ver. Davi teve um filho com cada mulher, uma história terrível. Davi não tinha postura de pai, tanto é que quando um filho estuprou a irmã, ele não fez nada, nem chamou a atenção do filho. Situação horrível. Davi, antes de morrer, ele manda matar um dos seus principais generais, que o ajudou a travar todas as batalhas, que foi Joabe. Uma história suja. E ao final,
a Bíblia vai me dizer que este homem foi conforme o coração de Deus. Você consegue entender isto? Olha friamente, com olhos humanos. Ao meu ver, um homem conforme o coração de Deus foi Daniel. Devido que orava, a Bíblia não menciona nenhum erro de Daniel. Ao meu ver, um homem conforme o coração de Deus deveria ter sido José. Um homem que diante daquela tentação, com aquela mulher linda, maravilhosa, ele disse, não vou adulterar contigo. Como eu vou cometer tamanho pecado contra o meu Deus? E no entanto, Deus vai considerar um homem conforme o seu coração, um cara que foi adúltero, um homem que foi assassino, um homem que foi um péssimo pai. E a Bíblia por 2 vezes vai mencionar de que ele é um homem conforme o coração de Deus. É claro que ele não tornou-se homem conforme o coração de Deus por causa desses pecados, é óbvio. Ele tornou-se homem conforme o coração de Deus porque ele suplicou a Deus a sua misericórdia. E sabe o que isso me ensina? Se Davi com tantos erros conseguiu, eu posso conseguir também. Amigos, de verdade, de coração, eu não creio que nessa igreja exista alguém pior do que Davi. Eu não creio que ninguém que está sentado aqui hoje, talvez até você que esteja me vendo pela telinha também de casa, pelo computador, seja pior do que Davi e tenha cometido coisas tão horrendas como Davi o fez. Mas se este homem conseguiu alcançar a graça de Cristo Jesus, isso quer dizer também que eu posso alcançar. Isto é um exemplo de graça, isto é amor. Deus no dia do julgamento, Ele vai me julgar não baseando-se naquilo somente do que eu fiz, mas da minha crença, no meu esforço e no meu relacionamento com Cristo Jesus. Isto é graça, amigos. E tudo isto vem pela fé. Mesmo sendo culpado, Deus me considera um justo. Diante de Deus, se hoje você se ajoelhou e pediu perdão pelos seus pecados, você é justo diante de Deus. E Satanás não tem o direito de te acusar, porque Cristo Jesus assumiu toda a responsabilidade no seu lugar. Cristo Jesus assume a responsabilidade no nosso lugar. Eu vou um pouco mais além. Quando a gente vai falar sobre o julgamento, eu não vou mostrar os textos aqui, vou apenas resumir. A Bíblia menciona, pelo menos no entendimento adventista, que existem 3 fases de julgamento, né? A primeira fase é o juízo investigativo, a segunda o milenar e a terceira é o executivo. Eu pergunto para você, a Bíblia menciona em que em algum momento eu vou estar cara a cara com Deus para dar satisfação para Ele? Sim ou não? Perguntar de novo. A Bíblia menciona em algum momento que eu vou dar satisfação a Deus cara a cara pelas minhas ações? Que eu vou comparecer diante do trono de Deus? Ela menciona sim, Coríntios ela menciona isso. Porém, como isto vai se encaixar dentro da forma de ver adventista? Uma vez que o juízo investigativo é Deus quem está fazendo, Jesus quem está fazendo, e quando Jesus Cristo voltar a esta terra, o juízo já terminou. Pelo menos essa primeira fase. E nós agora vamos julgar e não mais ser julgados. Como os santos então vão comparecer diante de Deus? Através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele vai me representar. Se eu aceitar Jesus como sendo o meu Salvador pessoal, Ele me representa. Se eu não aceitar Jesus como sendo o meu Salvador pessoal, eu não tenho representante. Se eu não tiver representante, eu estou condenado. Porque Jesus, de acordo com a Bíblia, Ele vai assumir a função não apenas de juiz, mas Ele vai também assumir a função de advogado. E é por isso que eu tenho a certeza da salvação. Porque Jesus, Ele é o meu juiz e o meu advogado. Imagine que você fosse ser julgado aqui na terra, e o seu mesmo advogado de defesa fosse o mesmo juiz. Você iria para o tribunal com uma certeza de vitória ou com uma tristeza de derrota? O juiz é meu amigo, é o meu advogado que está fazendo de tudo para poder me defender, eu escolhi. Pois é, esta certeza que o Senhor Deus quer lhe confiar, de que Jesus, Ele é o seu representante. E no dia do julgamento, independente das suas faltas, se você aceitou Jesus e pediu perdão, Jesus, Ele olha para a tua vida, Ele risca todos os seus pecados e diz, começou tudo de novo. Eu vou um pouco mais além nessa teologia adventista. Você sabia que quando você participa da Santa Ceia, todos os seus pecados são riscados nos livros dos céus, e você começa um novo livro?
É por isso que nós precisamos participar da ceia, porque quando participamos da ceia, nós começamos uma nova vida com Cristo Jesus. Estamos limpos diante dele, estamos justificados. Quando você entende isto, você percebe de que Deus ele está desesperado para poder te salvar. Aí você fala, pastor, mas é só um rito, e de fato é só um rito. Mas este rito representa a sua fé. E se você tiver fé nisto, o Senhor Deus, ele diz, vamos começar tudo de novo. É por isso, e eu mencionei a semana passada, que quando termina uma Santa Ceia, e me incomodava quando o pastor dizia, se alguém morrer hoje, já está salvo, porque Deus o perdoou. E é verdade mesmo. O indivíduo que pratica conscientemente da ceia, ele se rebatizou em Cristo Jesus, e ele começa uma nova vida. Aí eu pergunto, o que é mais fácil? O indivíduo se perder ou ele se salvar? Pense bem. Baseando-se em tudo isso que eu estou te falando. Porque Deus ele fez tantas facilidades. Olha que coisa sem lógica. Se eu pecar, eu só vou pedir perdão a Deus. Aí você fala assim, pastor, mas você tem que se arrepender de todo o coração. Concordo contigo. Porém, há pecados que nós cometemos que a gente não está arrependido não. E Deus mesmo assim nos perdoa. É que normalmente quando a gente fala de pecado, as pessoas só pensam em coisa grande. Matar, roubar, adulterar. Mas vamos pensar em coisas pequenas. Você bebeu algo que não deveria beber? Vou citar aí um refrigerante da vida, que isso faz mal para a sua saúde. Comeu algo com muito açúcar, você sabe, isso faz mal para a sua saúde. Você comeu muito de manhã, isso foi intemperança. Intemperança é pecado, é. Você comeu muito, foi intemperante. E a gente nem está arrependido. A gente pede perdão e o Senhor nos perdoa. Porque dependendo da situação, leva tempo para a gente estar por completo arrependido. Inclusive, eu preciso orar a Deus, para Deus me fazer me arrepender. Porque nós somos tão incapazes nessa situação, que a gente mal consegue se arrepender daquilo que a gente faz. Se a coisa é grande e chama atenção, aí é mais fácil. Me arrependi de matar e de roubar. Mas eu não vi ninguém dizer assim, Senhor Deus, me perdoa porque hoje eu comi demais. Me perdoa porque eu não dormi o tanto que eu deveria dormir. Eu tenho que cuidar da minha saúde, claro que eu tenho. E quebrar uma lei da saúde é quebrar as leis de Deus. Também é pecado, gente. E Deus ele me perdoa. Amigo, para o indivíduo se perder, ele precisa fazer muita coisa, mas muita coisa. Para ele se salvar, ele só precisa aceitar Jesus. Aí vem os tendenciosos, pastor, mas ele precisa obedecer. Fique tranquilo, ele precisa aceitar Jesus. Se você colocar obedecer em primeiro lugar, você vai cair no legalismo. Porque quando você aceita Jesus, você se apaixona por Jesus. E quando você se apaixona por Jesus, é muito mais fácil obedecê-lo. A obediência vai ser uma coisa muito natural. Você não vai precisar se esforçar muito. A obediência vai ser uma coisa natural. Porque Deus coloca isso no seu coração. Mas eu quero continuar o sermão, pedir para que os meninos voltem a projetar aqui o sermão. E vamos continuar aqui. Tudo bem, eu entendi então de que a justificação é Deus me considerar justo. Em outras palavras, eu poderia te dizer de que justificação é a salvação da pena do pecado. Está do pena, mas está errado. Da pena do pecado. O pecado ele me condena à morte. Eu sou culpado e mereço o inferno. Mas Cristo Jesus diz assim, não, eu vou te dar salvação. Por meio da fé, creia nisto. Esteja do meu lado. Então você vai receber esta salvação. Pastor, o que é santificação? Tentando resumir aqui o que é santificação. 1 Pedro 1,15 diz assim, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. A Bíblia apresenta de que santidade tem a ver com a palavra santo, e ela diz que santidade é o ser como Deus é. Deus tem a sua imagem perfeita, e eu preciso ser como Deus é. Santificação nada mais é do que uma luta para eu ser como Deus é. A palavra santidade ela vem de santo, que quer dizer separado. É esta raiz, ser como Deus. É uma obra que Deus realiza em nossa vida. Pastor, mas é muito alto. Deus primeiro me considera justo. Agora Deus começa a trabalhar na minha vida para que eu me torne a pessoa que Ele sempre sonhou que um dia fosse. Também um pequeno texto, eu vou ler. Ellen White, Santificação, página 10. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados.
Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação, ela é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Ou seja, santificação é eu ser como Deus é. Agora eu retorno para ter a imagem e semelhança de Deus. Lembre-se, a imagem e semelhança de Deus em minha vida. Agora eu começo a me relacionar com Deus, e o grande desafio é eu voltar para o plano original e ser como Deus é. Aí você diz, o indivíduo consegue se santificar em um sermão? Não. A santificação é algo diário, mas vai ser comprovado durante toda a sua vida. O indivíduo leva uma vida inteira para ele alcançar o objetivo que Deus lhe propôs. Algumas pessoas, elas confundem santificação, porque de repente o irmão é um pouco mais quieto, ou porque ele está sempre com a Bíblia na mão, isso quer dizer de que ele seja santo. Não. A santificação, ela vai ser comprovada pelas suas ações. Não é somente uma coisa exterior. São ações que comprovam aquilo que Deus está realizando em minha vida. Ela não tem a ver somente com uma forte emoção, é uma decisão. Em outras palavras, eu diria para você de que santificação é a salvação do poder do pecado. Deus, ele quer me salvar, não tenha dúvida. Deus está disposto, está. Ele quer fazer qualquer coisa? Quer. Mas ele não vai me salvar de qualquer jeito. Ele está disposto a fazer qualquer coisa, mas ele tem que erradicar o pecado da minha vida. Aí você fala, pastor, mas isso não está contrário ao que você está dizendo? Primeiro eu digo que Deus me considera justo por eu ser um pecador. Isso mesmo. Deus primeiro me considera justo, agora Deus me dá poder para que de fato eu viva essa justiça. É por isso que Paulo vai mencionar de que aqueles que conhecem Cristo Jesus não vão viver na prática incessante do pecado. Paulo não vai mencionar de que quem conhece Jesus não vai pecar. Ele não vai mencionar isto. Ele vai mencionar de que o indivíduo não vai viver na prática incessante do pecado. Mas caso o indivíduo peque, entra João 2:1. 1 João 2:1. Se eu pecar, eu tenho um advogado, Cristo Jesus, o justo. E assim ele vai me representar, me perdoando. Então santificação é o poder, a salvação tirando o poder do pecado. O que é glorificação? Para a gente poder aqui terminar o sermão. Glorificação, 1 Coríntios 15, 52 e 53, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A glorificação é a última obra que Deus irá realizar na humanidade. Deus, ele vai tirar desta vez o desejo para não pecar. O indivíduo pode viver sem cometer algumas ações pecaminosas, mas ainda ele tem o desejo. Na glorificação, Deus irá tirar este desejo de pecar. O indivíduo não terá mais o desejo de pecar. Preste bem atenção. Quando nós chegarmos aos céus, nós não sentiremos mais desejo de pecar. Mas o pecado poderá acontecer? Sim ou não? Como possibilidade, sim, porque nós seremos livres. Ok? Mas o pecado vai acontecer? Não. Consegue entender isto? Ao chegarmos nos céus, nós ainda teremos o livre-arbítrio. O pecado será uma possibilidade, mas nunca irá acontecer. Primeiro porque as pessoas que Deus levá-las aos céus, são pessoas que experimentaram o pecado. E pessoas que pecaram sem pecar. Ou melhor, pecaram sem querer. E elas viram que o pecado não funciona. Viram que o pecado não vale a pena. Viram tudo aquilo que Satanás causou. E devido a esta consciência de experiência, o indivíduo, ele por decisão própria, vai escolher nunca mais pecar. E assim a salvação, de fato, ela estará concluída. Um outro texto, Filipenses 3, 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Deus me criou a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, ela foi perdida por causa do pecado. Na glorificação, a restauração, a regeneração, ela se dá por completa. Aí sim o ser humano, ele vai ser por completo transformado. E a sua vida então nunca mais será a mesma. Será uma vida perfeita diante de Deus.
Eu poderia resumir para você de que glorificação é a salvação da presença do pecado. Em outras palavras, tentando trazer essas 3 definições, a santificação é uma obra de que o Espírito Santo ele realiza em mim, a justificação é uma obra de que Jesus está realizando, e a glorificação é uma obra de que Deus irá realizar. Este combinado é chamado de o plano da salvação, que foi feito muito antes do ser humano pecar. Antes do pecado, a Trindade se reuniu e discutiu: se o ser humano pecar, como nós vamos salvá-lo? Cada indivíduo da Trindade se responsabilizou por fazer uma parte, ou por ser responsável por uma parte. E cada uma dessas partes tem alguém atuando. Quem executa a principal obra não tem como falar. As 3 obras elas são importantes. E os 3 estão trabalhando juntos. Aí eu termino fazendo uma pergunta: o ser humano pode fazer alguma coisa no processo da salvação? O ser humano pode fazer alguma coisa no processo da salvação? Sim ou não? Eu posso ajudar a minha salvação? Eu não tenho parte nenhuma na salvação? Eu posso fazer alguma coisa? Um homem chamado Pelágio, ele viveu no 4º século, um grande teólogo. Ele sugeriu o seguinte: o ser humano entra com 50% e Deus entra com 50%. Metade, metade, e assim conclui a salvação. Tenho boas novas para você. Quero dizer para você de que o ser humano não pode fazer nada pela sua salvação. Nada, 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 nada. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe o que isso quer dizer? O problema do pecado é Deus quem resolve. E a questão da salvação, quem faz é Deus. Deus resolve todo o problema da salvação. Mas e eu, pastor? E eu? Deus faz tudo. Primeiro, é Deus quem te dá a vontade para você aceitá-lo. É Deus quem te dá a vontade e o poder para você viver a vida de acordo com a vontade dele. Deus, ele coloca primeiro em mim o desejo, e depois então ele me dá forças para eu ser quem ele sempre sonhou que eu fosse. O que eu preciso? Só preciso orar. Preciso orar pedindo para que eu me torne a pessoa que Deus sempre sonhou que um dia eu fosse. Aí Deus, ele tem um monte de qualidades que ele quer colocar na minha vida. Um monte de qualidade. Que ele, olha, você precisa ter isso, aquilo, outro para você ir para o céu. Maravilha. Aí Deus vai trabalhando para você ter essas qualidades. Aí Deus usa algumas situações da vida. Ele usa uma chefe que é extremamente grossa com você, porque ele quer te dar um pouco mais de paciência. Deus vai usando inúmeras situações da vida. Ele vai trabalhando. Deus é quem faz todo o processo. Meu único papel, gente, é só deixar ser trabalhado por Deus. Você consegue entender isso? O único papel do ser humano na salvação é só deixar Deus trabalhar. É só isso. Eu preciso permitir que Deus trabalhe em mim. É aqui que nós falhamos, porque muitas vezes nós não permitimos Deus trabalhar em nós. Deus é quem faz todo o processo da salvação. Ele só diz assim: você quer ser salvo? Quero. Então fique tranquilo, deixe eu conduzir a sua vida, e eu vou te levar para o reino dos céus. A partir de hoje, não tome nenhuma decisão sem me consultar, e eu vou levar você para o reino dos céus. A partir de hoje, deixe que eu administre a sua vida, e eu vou levar você para o reino dos céus. A partir de hoje, deixe que eu escolha com quem você vai namorar, e eu vou te dar a felicidade. A partir de hoje, deixe que eu escolha com quem você vai casar, e você vai ser feliz. A partir de hoje, deixe que eu diga o que você vai vestir, o que você vai ouvir, onde você vai ir, onde você vai trabalhar, qual será a sua profissão. Deixe eu administrar a sua vida, e você vai receber a salvação hoje mesmo. A sua felicidade não vai ser apenas no céu, mas vai ser numa terra. A nossa única função é deixar Deus trabalhar em nós. A pergunta que eu faço para você é: você tem deixado Deus trabalhar em você? Você tem permitido que Deus atue na sua vida? Você tem autorizado Deus todos os dias a atuar na sua vida? Ou não? Aí entra aquele projeto das 40 madrugadas. Todos os dias eu preciso autorizar Deus a entrar na minha vida, porque Deus, ele é um Deus ético. Se eu não autorizar, ele não entra. Ele bate na porta, se eu abrir, ele entra. Deus nunca vai arrombar a porta.
A minha única função é dizer: Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser com a minha vida. Eu estou aqui, trabalha em mim. E aí então Deus ele vai executar o plano da salvação. Amigos, eu não sei se há entre nós pessoas que estão relutando para que Deus trabalhe em sua vida. Eu não sei se há entre nós pessoas que têm trabalhado de forma negativa, obstruindo o trabalho de Deus. Amigos, não faça isso. Pelo sangue de Cristo Jesus, eu quero dizer para você nesta noite que a melhor escolha da sua vida é de colocar você diante do altar de Deus, é de se colocar à disposição de Deus, é dizer: Senhor Deus, eu quero ser salvo hoje da presença do pecado, do poder do pecado. Eu quero viver uma vida ao teu lado, eu quero ser restaurado à sua imagem, e eu quero ser como o Senhor é. Quais benefícios de fazer esta oração? A sua vida vai ser melhor, e todas as pessoas que estão ao seu redor vão sentir isto. Você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Queridos amigos, eu quero terminar o sermão desta noite fazendo uma oração por você. Uma oração de consagração, dedicando você a Cristo Jesus, pedindo para que Jesus entre em sua vida, trabalhe em você, e que a partir de hoje você dê autoridade, dê autorização para que Jesus ele possa fazer o que ele bem entender da sua vida. Que você dê 100% de autorização para Jesus, dizendo: Senhor Deus, me salva da sua maneira e da sua forma. E eu tenho certeza que a sua vida pode ser melhor. Você que sente isto, você que tem este desejo, eu poderia pedir para você ficar em pé, porque eu quero orar por você. Você que sente este desejo de experimentar a santificação todos os dias, você que sente este desejo de em breve receber a glorificação de Deus o Pai e ter uma vida transformada, feche os seus olhos. Querido Deus que nos céus habitas, obrigado, Senhor Deus, porque Tu és maravilhoso. Obrigado porque o Senhor está conosco, e obrigado porque o Senhor fez de tudo e faz de tudo para nos salvar. Obrigado, Senhor Deus, porque a salvação, ela se tornou fácil para nós, seres humanos. Obrigado porque Cristo Jesus tomou a responsabilidade do pecado, e hoje, através deste nome, nós temos a certeza da salvação. Querido Pai, se há entre nós pessoas que não se sentem salvas, se há entre nós pessoas que ainda não entregaram a vida a Ti, que o Senhor possa vir ao encontro desta pessoa. Que essa pessoa ela possa neste momento se colocar diante do Teu altar, que o Senhor possa aceitá-la, e juntamente com esta pessoa todos nós possamos ser homens e mulheres conforme o Teu coração, que possamos agradá-lo todos os dias, e que aquela boa obra que o Senhor começou em nós, em breve o Senhor possa concluí-la. Dê-nos a cada dia a Tua paz, é o que lhe pedimos por Jesus, amém.